Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, ao entardecer do primeiro dia da semana, os discípulos estavam com as portas bem fechadas por medo dos judeus. Jesus chegou, pôs-se no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. Jesus repetiu: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, eu vos envio." Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, ficarão perdoados. A quem os mantiverdes, ficarão mantidos." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs da fé, que a paz do Senhor esteja em vosso lar. A Igreja celebra a grande solenidade de Pentecostes. Concluímos o tempo pascal. É tempo de alegrar-nos em comunidades diversas, onde vivemos, onde somos, pois o Espírito Santo foi nos dado. Aquele que nos últimos 2 domingos já se apontava como o Consolador que vem do alto, como aquele que vem para inspirar, aquele que o Senhor deixaria conosco para que não ficássemos órfãos de sua presença. É o nascimento da Igreja. E nesta grande solenidade que fecha o tempo pascal, esse tempo que tivemos para assumir, tomar posse da presença do ressuscitado em nossa vida, é tempo agora também de deixar-nos lançar por Ele, pelo próprio Deus Trindade, a missão que no mundo está para nós como resposta de amor. A missão de evangelizar, de testemunhar a boa nova do reino de Deus. Há 2 narrações na liturgia desta solenidade. A primeira de Lucas, no Atos dos Apóstolos. Recordamos que o autor do Atos dos Apóstolos é o mesmo do Evangelho de Lucas, uma obra em 2 partes. E ali centra-se na tradição judaico-cristã. Recordemos que nós cristãos viemos de uma caminhada que recupera, atualiza e ressignifica muitos elementos da religião e cultura judaica. E ali coloca-se a vinda do Espírito Santo em uma teofania, numa manifestação gloriosa de Deus neste mundo, 50 dias após a Páscoa. Porque ali está ocorrendo Pentecostes, a festa judaica, na qual, nos primórdios, os judeus comemoravam uma festa da colheita, que ocorria 50 dias após a celebração da saída do Egito, e também recordava, posteriormente, o dia em que Deus havia dado a Moisés a Torá, os mandamentos. Era uma festa, então, que reunia em Jerusalém judeus de todas as regiões. E eles traziam as primícias das suas plantações para oferecer a Yahvé. Era um dia de celebração, de memória e de partilha, de fraternidade. Por isso, um dos elementos fundamentais da solenidade de Pentecostes, também para nós cristãos hoje, é deixarmos claro a manifestação da caridade, da partilha dos bens, o cuidado com os preferidos do Senhor, os pobres, os necessitados, os marginalizados. E ali ocorre, então, este momento de modo extraordinário, 50 dias após a Páscoa, na qual os apóstolos estavam reunidos. Há um elemento comum nas 2 narrativas, pois a outra narrativa do Evangelho, que há poucos ouvimos, é do Evangelho de João, na qual no mesmo dia da ressurreição, Jesus aparece aos seus, Evangelho este de hoje que nós ouvimos na versão estendida, que incluía Tomé, no segundo domingo da Páscoa, e aparece em meio ao grupo dos apóstolos reunidos, mas com muito medo. Estavam com as portas fechadas. É Jesus que ultrapassa os limites físicos e emocionais, todo tipo de barreira, para aqueles que, mesmo diante do medo, da sensação de fracasso, perseveravam no sentido de estar juntos. Perseveravam numa dimensão constitutiva do ser cristão, que é a comunidade.
Os apóstolos poderiam estar todos dispersos? Não, estavam derrotados, com medo, mas juntos. E é ali então que ocorre o encontro com o Senhor. Eles são encontrados por Jesus. Que ultrapassando todas essas barreiras, Jesus está já em seu corpo glorioso, a nossa vocação última. Jesus deseja a eles a paz. Esta paz que para as pessoas daquela época tinha uma conotação romana, uma paz bélica, uma paz da imposição, uma paz da troca, uma paz do interesse, uma paz de submissão. Agora é dado para eles, da parte daquele que venceu a morte e venceu o poder do império também, a lógica do mundo, uma paz que para nós cristãos será ter um chão aonde nós podemos afirmar os nossos pés na trajetória desta existência, no peregrinar da história, até a nossa meta definitiva. Eles que não tinham mais chão, agora têm chão para pisar. Ele está vivo. Eles que achavam que tudo havia se perdido, têm uma nova e definitiva inspiração. Há algo além da morte. Há o reino, que agora entenderam, o reino de Deus, que começa e quer se manifestar aqui, mas terá sua plenitude um dia, nos últimos dias. E na perseverança, então, nesta caminhada, com esta paz que é sentido de vida e de existência e ressignificação dos sofrimentos, Jesus sopra sobre eles o Espírito, a nova criação, recordando o sopro de Gênesis. Deus que havia soprado naquele bonequinho de barro. É uma nova criação. No batismo, nós nos tornamos filhos de Deus. Somos tornados filhos de Deus. Herdeiros da herança que é o céu, a graça, a força que vem dele, para constituirmos a sua família, para transformarmos as realidades nas quais nós estamos presentes. Por isso, Pentecostes, receber o Espírito Santo, é início de missão. É olhar para frente, é deixar para trás o que precisa ser deixado para trás, é aprender com o passado e aprender a mudar a mentalidade para poder pôr em prática o legado de Jesus Cristo. E vamos errar muitas vezes. Por isso, soprando sobre eles o Espírito, deu-lhes o poder de perdoar os pecados. Aqui está o eixo da misericórdia. Aqui está a necessidade da contínua conversão de todos nós. Buscarmos, queridos irmãos e irmãs, os sacramentos, buscarmos a graça que nos está à disposição para termos mais força, mais ânimo, para servir ao próximo, para servir à humanidade, para servir aos outros, não para sermos servidos, para que possamos acrescentar a vida dos outros, a pessoa de Jesus, o horizonte da salvação. Pentecostes, então, é novo alento, é início de missão, que você possa ter a coragem de viver tudo isso, toda essa graça, na sua comunidade, nas celebrações, e olhando para frente, seja testemunha, seja alguém que deixe um rastro de bondade, de perseverança aonde passa. O Espírito Santo está sobre nós. Que Maria Santíssima interceda por cada um e que Deus os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.